Olá, tudo bem com você? Chegamos a mais uma aula de sistemas operacionais. Vamos dar continuidade hoje ao tema processos e falar um pouco sobre threads. Na aula passada, nós conceituamos os processos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escalonamento de processo e outras características mais. Muito bem. Processos e escalonamento. O que é um escalonador, né? O escalonador é um processo do sistema operacional no nível mais baixo, de altíssima prioridade do sistema operacional, ou seja, ele é um módulo do sistema operacional que seleciona qual processo vai ser executado pelo processador. É ele quem gerencia os próprios processos do sistema operacional, né? Então, a troca de processos é feita pelo escalonador de processo. É ele quem observa quem tem prioridade, quem deve ser executado, quem deve parar, muda o status desse processo e vai dando prioridade aos processos que tiver, né, na fila, vamos dizer assim. Então, esse módulo do sistema operacional ele é o responsável em gerenciar qual processo vai ser executado pelo processador. E existem diversas técnicas ou algoritmos para escalonamento de processos. Nós vamos ver algumas delas, tá? Por exemplo, uma das técnicas muito comum que a gente pode fazer uma comparação é a fila do banco, né? Na fila do banco, se a gente tivesse lá uma pessoa fazendo o papel de escalonador, né, da vez de atendimento dos clientes, né, fazendo esse comparativo, a fila do banco tem a fila de prioridades para idosos e a fila normal. Então essa é uma técnica de atendimento aos clientes. Da mesma forma, o escalonador de processo, a gente pode utilizar algumas técnicas, alguns algoritmos de escalonamento que vai decidir qual processo vai ser executado pelo processador naquele momento. Então, nós temos como componentes envolvidos dois deles, um despachante e o próprio escalonador. Quem é o despachante? O despachante ele é responsável pelo armazenamento e recuperação do contexto. Lembra que na aula passada nós falamos sobre uma tabela, né, chamada tabela BCP, que é a tabela que tira um retrato do processo naquele momento, o endereço de memória, que recurso ele está utilizando, né? Muda o status do processo. Então nós temos aqui o despachante que faz o armazenamento e recuperação do contexto, vai lá e atualiza as informações na tabela BCP, tá? E isso é um processo, né, que o despachante faz em tempo muito rápido, tá? É muito rápido mesmo. O custo é muito baixo para fazer isso. E, ao mesmo tempo, nós temos o escalonador, que é quem escolhe a próxima tarefa a receber o processador. É ele quem gerencia qual processo, qual tarefa que vai ser executada. Essa é a parte mais demorada, né? Necessita de um algoritmo de escalonamento, né? Ele faz a fila de processos em tempo de execução. Então, para que isso funcione de maneira coerente, nós temos que ter como componentes os dois, o despachante, que atualiza o contexto lá na tabela BCP, e o próprio escalonador, que gerencia quem vai ser processado naquele momento, né? E quando o escalonador ele é chamado? Quando é que o escalonador é chamado para fazer a sua atividade de escalonar os processos, né? Então, um novo processo ele é criado, nesse momento é chamado escalonador, né? E aí ele vai dizer, olha, qual a prioridade? De quem é esse processo? Como é que está a fila? Tem algum tipo de prioridade? Qual o algoritmo que eu vou usar? Então, um novo processo é criado, nesse momento é chamado escalonador de processo. Outra maneira de chamar o escalonador é quando um processo cria outro. Estou com um processo, criou outro. Aí ele vai dizer, opa, qual eu vou executar agora? Né? Também quando um processo chega ao fim, né, e outro está pronto para ser executado. Lembra lá dos status? Né? Um processo chegou ao fim e agora ele precisa ser encerrado e aí entra um outro processo no lugar dele. Qual que eu vou executar nesse momento, né? E a outra forma é quando um processo ele é bloqueado por outro, né? Ou chega, né, algum tipo de erro, alguma coisa que acontece, né? O processo ele foi interrompido naquele momento. Então, opa, o escalonador é chamado. Olha,
houve um bloqueio, né? Outro deve ser executado. Outro processo deve ser executado. Muito bem. E quais são os algoritmos de escalonamento? Antes disso, vamos ver os ambientes que esses algoritmos são utilizados, ok? Os ambientes são, primeiro, nos sistemas em batch ou lot, né? São aqueles sistemas que não interagem com o usuário, né? Uma lista de execuções de tarefas que estão pré-determinadas, né? Para ser executado pelo sistema operacional. Existem algoritmos para sistemas interativos, ou seja, aqueles que interagem com o usuário, e existem algoritmos para sistemas de tempo real, que são aqueles sistemas altamente críticos que precisam de um tempo de resposta muito rápido. Bom, em relação ao escalonamento em sistema BEF, o que é que nós temos? Nós temos 3 modelos de algoritmo. O First Come, First Served, o Short Test Job First e o Short Test Remaining Time Next. O primeiro, para sistema BEF, nós temos o FIFO. Primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido, né? Os processos são executados na CPU seguindo a ordem de requisição. É uma fila. O primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. O exemplo mais simples de entender é uma fila do banco, por exemplo, né? Os processos são executados seguindo a ordem de chegada, de requisição. Então, ele é simples de entender, simples de programar, mas tem uma desvantagem, porque ele é ineficiente quanto a processos que demoram na sua execução. Então, um processo que demora muito, né, está consumindo muito do processador e eu estou com uma fila enorme atrás. É a mesma coisa que você chega na fila de um caixa eletrônico e a pessoa da tua frente está com 10, 15 contas para pagar. Demora muito, né? Então, essa é a desvantagem. Então, como é que funciona, né, essa fila de processos? Os processos são executados na ordem de entrada. Veja, o processo P1 ele está sendo executado na CPU, tá? Ele chegou primeiro. Depois, quando ele conclui, ele sai, entra o processo P2, depois sai, entra o processo P3 e assim vai. Note que a entrada é no final da fila. Ele vai atendendo quem vai chegando. Por isso que ele é o primeiro a chegar, é o primeiro a sair. Ok? Então, esse é um dos algoritmos que nós estamos vendo para sistemas em lote. O próximo algoritmo é o SJF. Esse algoritmo funciona da seguinte forma. Ele primeiro prevê o tempo de execução de cada processo. O menor processo da lista, ou seja, aquele que tem o menor tempo de execução, ele é executado primeiro. Então, a prioridade, neste caso, é tempo de execução. Então, ele calcula o menor tempo médio dos processos e faz o escalonamento baseado nesse tempo. Desvantagem para isso é que todos os processos precisam ser conhecidos de antemão. Preciso conhecer o tempo de execução de todos, né? E se processos curtos começarem a chegar, os longos podem demorar a ser executados. Por quê? Porque a prioridade é executar os curtos. Vamos ver como é que funciona isso. Eu tenho aqui nessa tabela o processo 1 com o tempo de execução 1. O processo 2 ele tem o tempo de execução dele mais o tempo de execução do 1. Lembra que a gente vai calcular o tempo médio de todos os processos? O processo 3 tem o tempo de execução dele mais o tempo do 2 mais o tempo do 1. E o processo 4, da mesma forma, o tempo dele 4 mais o tempo do 3 mais o tempo do 2 mais o tempo do 1. E esse tempo médio é calculado através dessa fórmula. 4P1 mais 3P2 mais 2P3 mais P4. E divide pela quantidade de processos, que são 4 processos. Então, assim a gente calcula o tempo médio da fila. E aí vamos fazer aqui um comparativo entre o FIFO e o SJF. No FIFO, note que nós temos a lista de processos de A, B, C até o processo D. E aqui eu tenho o tempo de execução de cada um. O processo A tem 8 de tempo, o B 4, o C 4 e o D 4. Né? Fazendo aí um comparativo. Né? E aqui seria o tempo.
Então, o FIFO como é? Ele é em ordem, não é? Quem chega primeiro é o primeiro a ser atendido. Então, eu tenho o tempo de A, 8. O tempo para B ser executado é o 8 do A mais o 4 do B, 12. Do C é o 8 mais 4 mais 4, 16. E no D, 20, porque é 8 do A, 4 do B, 4 do C e mais o 4 do D. A média final vai ser a soma deles, 56, dividido pela quantidade de processos, que são 4. O tempo total para executar essa fila de processos, seguindo o algoritmo FIFO, é de 14 tempo. Ok? Se a gente fosse aplicar o algoritmo SJF nesses mesmos processos, a gente poderia começar da seguinte forma. Olha, o que é que diz o SJF? Execute o menor trabalho em termos de tempo primeiro. A gente poderia escolher o B, o C ou o D. Vamos nessa sequência. Executa o B. Qual a média de tempo? 4 tempos. Ok. Vamos para o C. Média de tempo? 4 também, mais o 4 do B. Então, eu tenho uma soma de 8. Qual é o tempo do D? É 4 do B mais 4 do C mais 4 do D. 12 tempos. A média de tempo do A vai ser a soma da média dos anteriores, não é isso? Mais o dele. Então, eu tenho 20. Quantos processos eu tenho? 4 da mesma forma. Somo, tiro a média final. Usando o algoritmo SJF, eu vou executar essas atividades num tempo de 11t. Significa dizer, gente, comparando os dois algoritmos, que nesse retrato que eu tenho aqui, qual algoritmo foi mais eficiente? O SJF, porque a média de tempo foi menor. Tá ok? E para finalizar, os algoritmos de processamento em lote, não é? Ambientes em lote, nós temos o SRTN, né? Que os processos com menor tempo de execução, eles são executados primeiro, tá? E se um processo novo chega e seu tempo de execução é menor do que o processo corrente na CPU, esta suspende o que está sendo executado, né? O processo corrente, e executa o processo que acabou de chegar. Bom, nós temos também o escalonamento em sistemas interativos. São os 5, né? O Round Robin, o de prioridade, o de múltiplas filas, o garantido e o de loteria. Vamos ver cada um deles. Bem, então nós vamos ao primeiro algoritmo, que é o de Round Robin. O que é que ele faz? Cada processo recebe um tempo de execução. A gente chama esse processo de quantum, tá? É muito parecido com o da fila, tá? Na verdade é uma fila, mas ele recebe um tempo de processamento. Cada elemento, cada processo dessa fila de processos, né, tem um tempo de processamento, tá? Então cada processo recebe esse tempo de execução a gente chama de quantum. Ao final desse tempo, o processo é suspenso e outro processo que está na fila é colocado em execução. Ou seja, o próximo que está atrás dele entra em execução. Mesmo que esse processo não conclua o seu objetivo, o seu processamento. Mas chegou ao limite do tempo, chegou. O que ele fez até ali está ok, é registrado na tabela de processamento, e aí ele volta lá para o rabo da fila, né, para o final da fila, e é colocado em execução um novo processo, também com aquele quanto, tá? Então, esses processos também podem ser suspensos, ou em caso de interrupção, tá? Interrompeu por algum motivo, ele é suspenso, entra outro da vez. E o escalonador mantém uma fila de processos prontos. Vamos ver aqui esse exemplo. É como se fosse uma fila de um banco. Só que ao invés de cada usuário do banco, ou seja, cada processo, ter o tempo que for para utilizar o caixa eletrônico, né, por exemplo, esse caixa eletrônico ele está configurado com o tempo. Ou seja, você vai ser atendido, o processo vai ser processado, você tem lá 10 contas para pagar, né, fazendo essa analogia com o banco, com o caixa eletrônico,
você paga 1, 2, 3 e seu tempo foi esgotado. O tempo foi esgotado, você vai ter que sair do processador, sair da fila, ir lá para o final da fila e aí é chamado o segundo processo, ou seja, a segunda pessoa também com esse tempo de execução. Então veja, a gente tem aqui nessa imagem o processo P1 sendo executado pela CPU. Ele tem um quantum de tempo 1 qualquer, tá? Quando chega ao fim do quantum, o processo volta para o final da fila, certo? Mas se dentro desse processo, dentro desse tempo, foi possível cumprir com o objetivo do processo, ótimo. Aí ele sai e é colocado no processador um segundo processo que estava na sequência da fila. Então, sai o primeiro processo, se ele ainda não tiver concluído todas as suas atividades, ele volta para a fila, se não, ele sai, entra o processo 2 e assim sucessivamente, certo? Até toda a fila de processos prontos estiverem concluídos, as suas tarefas estiverem concluídas. Por que isso, gente? Para evitar, né, que um processo passe muito tempo sendo executado pela CPU, tá bem? E aí, como, lembrem, esses algoritmos de múltiplos usuários, ele procura atender a todos os usuários de maneira satisfatória, não é isso? Então, qual é o problema? Se o quanto for muito pequeno, ou seja, se esse tempo for muito pequeno, o que é que vai existir? Uma troca muito rápida, né, em grande volume de processos, e isso diminui a eficiência da CPU. E se o quanto for muito grande, o que é que acontece? Diminui o tempo de resposta para cada processo. O usuário vai ter aquela sensação, né, que está demorando muito para ser atendido, ok? Então vamos ao próximo algoritmo. Bem, o próximo algoritmo é o algoritmo com prioridade. O nome já está dizendo, né? Cada processo possui uma prioridade a ser dada e o processador ele observa essa prioridade e aqueles processos que têm maior prioridade são aqueles que são executados primeiro, né? Então, essas prioridades são atribuídas de maneira dinâmica pelo sistema usando métodos de estatística, né? Então, o algoritmo de prioridade ele define prioridades e, dependendo dela, executa o processo A primeiro do que o processo B. Vamos a um exemplo. Veja, nessa imagem eu tenho filas de prioridade. Então, os processos que têm prioridade mais alta, os processos na fila 4, por exemplo, serão aqueles executados primeiro. Os processos com a prioridade mais baixa, 2, 1, são os processos que serão executados depois, né? E isso são aplicações, esses processos com prioridade mais baixa, né? Geralmente são as aplicações de usuário. E os processos com prioridade mais alta são os processos do sistema operacional, né? Então ele só muda de prioridade, ou seja, ele só passa da prioridade 4 para 3 quando são concluídos os processos da prioridade mais alta. Ou seja, eu tenho aqui uma fila, né, de prioridade e eu tenho também processos enfileirados para serem executados. Então, o processo que está na fila de prioridade 4 vai ser executado primeiro do que o processo da fila de prioridade 3, né? Voltando ao 4, dentro da fila de prioridade 4 eu tenho 3 processos. Ele só passa para a próxima fila depois que os 3 processos são executados. Então, quando todos os processos da fila de maior prioridade são executados, aí sim ele passa a executar os processos da próxima fila de prioridade. Como eu disse, os processos, a distribuição dessa prioridade geralmente é dada com mais eficiência, com mais prioridade, aliás, para os processos do sistema operacional. E os de mais baixa prioridade são aqueles processos do usuário, as aplicações do usuário, ok? O próximo algoritmo é o algoritmo de múltiplas filas. Ele também tem um quantum e tem múltiplas filas, né? Perceba aqui, eu tenho algoritmos
eu tenho filas, aliás, né, de 1 a 4. A fila 1 tem maior prioridade e a fila 4 tem menor prioridade. Então, o que é que acontece? A fila 1 vai ser executada primeira, não é isso? Primeira vez. Então, eu tenho aqui fila 1 a 4, a 1 com maior prioridade e a 4 com menor prioridade. Só que, para cada processo dessas filas, eu estabeleço um quantum diferente. Então, a fila 1 eu estabeleci que os processos serão executados no tempo 1. Na fila 2 no tempo 2, na fila 3 no tempo 3, na fila 4 no tempo 4. Tá? O menor quantum geralmente é dado para a fila de maior prioridade. Né? Então, a fila 1 vai executar processos com menor tempo, ok? Com menor quantum. E o processo que tem, e os processos que serão executados dentro de uma fila de maior quantum terão menos prioridade. Então, a prioridade maior para a fila de menor quantum, prioridade maior para a fila de menor quantum, ou seja, vai executar os processos num tempo, os processos mais rápidos, com prioridade, né? Se o processo não for concluído no tempo 1, por exemplo, é que ele precisa de um tempo maior. Então, o que é que o algoritmo faz? Ele sai dessa fila e ele vai para a próxima fila, que tem um quantum maior. Então, essa é a lógica desse algoritmo de múltiplas filas. De novo, se um processo não for concluído no tempo 1, vamos imaginar que ele está na fila de prioridade 1, vai ser executado, porém ele não conseguiu terminar a sua execução no tempo 1. Significa dizer que ele precisa de mais tempo. Se ele precisa de mais tempo, ele vai para a próxima fila. Ele sai desse nível e vai para a próxima fila que tem um quantum maior. Tá? Então, ele prioriza os processos que acabam mais rápido. Fila 1 de prioridade, priorizando o processamento daquelas atividades que serão executadas ou que o tempo de processamento é menor. Ok? Então, esse é o algoritmo de múltiplas filas. Nosso próximo algoritmo é o algoritmo garantido, ou seja, garantias são dadas aos processos dos usuários. Que tipo de garantia? Como é que é dada essa garantia? Garantia de tempo. Então, eu tenho um número N de usuários ou processos, tá certo? E eu tenho 1 sobre N do tempo de CPU para cada usuário. Então, vamos ver um exemplo. Se eu tenho 10 processos na fila, o sistema operacional, dentro dessa política de algoritmo garantido, vai me fornecer um tempo de 1 sobre 10, ou seja, 0,1 tempo da CPU para cada processo. Por isso que se chama algoritmo garantido. Ele estabelece um tempo de 1 sobre o número de processos para que eu possa utilizar a CPU e executar os processos que estão lá como status de pronto para ser processado, não é isso? O outro algoritmo é o chamado algoritmo de loteria, que é isso mesmo, uma espécie de loteria, onde cada processo recebe um bilhete. O que seria esse bilhete? Recursos do sistema, inclusive CPU, inclusive processador, que lhe dá o direito a recursos do sistema. Então, cada processo recebe esse bilhete e esses bilhetes serão sorteados aleatoriamente. Então, de fato, depender da sorte. Então, distribuímos agora aqui entre eu e vocês um bilhete e nós vamos agora esperar que o meu bilhete, o seu bilhete, seja sorteado. Foi sorteado, é sua vez de executar. Você tem a garantia do recurso do sistema para executar o teu trabalho, o teu processo. Os processos mais importantes, eles podem receber mais de um bilhete, ou seja, aumenta a probabilidade dele ser executado primeiro. Claro, se eu tenho mais de um bilhete, é mais provável estatisticamente que eu seja sorteado mais rapidamente do que quem só tem um bilhete. E os processos podem doar bilhetes para colaborar com outros processos. Diz, olha, eu estou aqui com 3 bilhetes, eu não vou precisar mais desses 3 bilhetes, eu estou vendo aqui que você está precisando de bilhete, eu distribuo mais um bilhete para você somar o seu e aumentar a probabilidade de você executar o teu processo. Então, esse é o algoritmo de loteria.
E aí nós temos, né, também sistemas em tempo real, que eu falei lá atrás. Né? O que são sistemas em tempo real? São aqueles sistemas onde o tempo é um fator crítico, porque sofre influência de estímulos externos ao computador. Uma rede de sensores de hospitais, uma rede de sensores, né, de pontos de petróleo, de poços de petróleo, são exemplos de sistema de tempo real. O computador ele deve reagir apropriadamente dentro de um intervalo fixo de tempo, né, e tem que fazer de forma crítica. Né? Então, por exemplo, um piloto automático de avião, um monitoramento de pacientes em hospitais, são sistemas críticos que não podem esperar um tempo muito grande de resposta, porque, por exemplo, pode colocar em risco a vida, a saúde de alguém. Né? Então, os sistemas de tempo real têm essas prioridades, né? E o tempo é um fator crítico. Né? E aí nós temos dois, o hard real time e o software real time. O hard real time são sistemas de tempo real onde atrasos não são tolerados de jeito nenhum, muito utilizado em aviões, em usinas nucleares, em hospitais, tá? Não espera, não tolera tempo, né? Nem atraso. E o software real time são aqueles que atrasos ocasionais são tolerados, né? Sistemas de banco, sistemas multimídia, de chamada de vídeo. Às vezes esse sistema tolera um pouco de tempo, de atraso, né? Já o hard não tolera, senão a pessoa morre, por exemplo, um avião cai, uma usina nuclear pode ter um acidente. Então esse sistema hard realmente não toleram tempo de atraso. Né? O sistema de tempo real, né? No sistema de tempo real, os eventos são quem causa as exceções de processos. Então, por exemplo, acuso de um cessou, né? E aí ele vai lá e é quem causa a execução desse processo. Né? O escalonador ele organiza os processos, né? E começa a executá-los dentro desse prazo. Tá? Então, esse é um sistema de tempo real. O próximo assunto são as threads. Nós vamos deixar para a próxima aula. Então, nesta aula de hoje, nós concluímos essa primeira etapa sobre processos e os seus algoritmos de escalonamento. Até a próxima!